Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Nós leremos do versículo 7 até o versículo 11. Mateus 7, de 7 a 11. Mateus 7, de 7 a 11, diz assim a palavra de Deus: Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Respondam: se seu filho lhe pedir pão, você lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês que são maus sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes aos que lhe pedirem. Eu imagino que ser um pai cristão é algo ainda mais difícil do que só ser um pai. Porque nós temos diante de nós uma figura cuja paternidade é perfeita. Deus mesmo, o nosso Pai. Deus, o nosso Pai. Deus é um Pai perfeito, o que coloca todos os outros pais em um infinito prejuízo em relação a Ele. E temos diante de nós essa paternidade divina que exige um compromisso muito profundo. Nós temos, frequentemente, exemplos aí que são alardeados, comentados, isso é muito bonito, de pais fazendo coisas impressionantes pelos seus filhos. Um tempo atrás, rolou uma polêmica naquela rede social que foi criada só para dar briga, chamada Twitter. Uma filha que estava doente postou uma foto de uma pilha de sorvetes. Uma pilha de potes de sorvete. Um monte. E ela colocou ali um monte de sorvetes ali. E aí, estava escrito o que aquela foto significava. Ela falou: eu fiz uma cirurgia no dente e a médica falou que o sorvete ajudava, a dentista falou que o sorvete ajudava a aliviar. Eu acho que a história é essa, eu não me lembro direito, mas é alguma coisa assim. Sei que ela estava doente, não sei se era no dente, mas era uma coisa assim. Vamos supor que fosse. A dentista falou que o sorvete ajudava a aliviar a dor. E eu falei para o meu pai qual era a marca de sorvete que eu gostava. E aí o meu pai foi no supermercado e trouxe 20 potes de sorvete para uma recuperação de 3 dias. Isso seria só uma história meio engraçada se não houvesse uma reação complicadíssima, porque essa rede social foi feita só para dar briga. Em seguida, de pessoas dizendo assim: você está disparando gatilhos em quem não tem um pai bom, você está fazendo se sentir mal quem tem um pai ausente. Quando, na verdade, ela não está falando nada disso, ela está falando de uma história, de uma relação dela com o pai dela. Mas é muito curioso isso, porque, ao mesmo tempo que nós olhamos para os pais com essa expectativa boa, essa expectativa elevada de cumprir certas necessidades emocionais dos filhos, além de todas as outras necessidades, ao mesmo tempo nós somos de uma geração pós-psicanálise aí, que levanta sempre problemas que são
herdados dos pais, não é? Que também são tão reais quanto as coisas boas. Claro, pais também deixam marcas que não são das mais positivas. E como é que a gente lida com isso? Como que a Bíblia fala sobre essa questão? É fácil a gente chegar para a Escritura, olhar os exemplos bons de pais da Escritura e falar, olha, esse pai é um pai bom, esse pai é um pai bom. Olha como esse pai lá da história do filho pródigo esperou o filho voltar, o recebeu com festa, não aceitou a sua exigência de ser tratado como um de seus servos. Né? Ou olhamos as figuras ruins de paternidade da Bíblia. Esse pai é ruim, olha como esse pai fez. Esse pai não está agindo corretamente. Olha só como Davi fez com seu filho, que absurdo. E ficar só num tipo de sermão e de pensamento moralista. Seja como Jetro, não seja como, sei lá, um pai ruim aí. Pode ser Davi mesmo, ou Salomão, ou algum outro pai que fez bobagem. Mas isso seria completamente desconectado do que o Evangelho nos ensina. Porque a melhor maneira de nós olharmos para a paternidade e olharmos para a espiritualidade é nós olharmos para a paternidade que nós temos em Deus mesmo. E aí a gente olha uma das diversas histórias em que Deus é comparado com o Pai. E essa é uma delas. Na verdade, isso aqui é quase uma parábola, é mais uma analogia, mas se você procurar livros aí de parábolas, você vai encontrar essa listada lá entre as parábolas. Em que Jesus usa uma analogia que a gente chama de quanto mais. Que é quando Deus não é representado por uma figura que carrega os seus atributos, mas que Deus está em contraste ou em comparação com uma figura que não chega a ser como Ele. No caso aqui, o pai dessa figura que Jesus Cristo coloca, um pai que dá coisas boas para os seus filhos, ele aparece como um pai humano, mas ele não é Deus, porque ele diz que esses pais são maus. E aí ele vem, quanto mais o bom pai. Assim como na parábola da viúva insistente, em que ele fala de um juiz que não liga para Deus e diz, olha, se até esse juiz que não liga para nada ouviu a insistência da viúva, quanto mais o Pai do céu não vai ouvir os seus filhos que clamam dia e noite por justiça. A ideia não é dizer que há pais perfeitos como Deus, e nem exigir que pais sejam perfeitos como Deus, até porque essa história nem é sobre os pais, é sobre Deus. Mas é demonstrar a perfeição da paternidade divina, com o intuito de nos ensinar a orar. Orar. E a oração, meus irmãos, ela é um excelente modelo de como nós podemos lidar uns com os outros. Porque a oração, ela é uma comunicação que é só amor. É impressionante isso. Veja, quando eu chego para Deus e peço alguma coisa, Ele precisa saber? Ele precisa que eu informe para Ele a minha necessidade? Não precisa, Ele já sabe. Quando eu chego para Deus e peço alguma coisa, Ele espera que eu tenha uma ideia para a minha vida melhor que a ideia que Ele mesmo tem? Não. Quando eu chego para Deus e peço alguma coisa, eu peço, ou preciso me preocupar com a conveniência do momento, se Deus não está ocupado com a oração da Pati naquele momento e eu estou interrompendo? Não. Da mesma forma, apesar de tudo isso, ou nisso tudo, Deus está ali, sempre disponível, pronto a me ouvir, acolher a minha voz. Por quê? Porque existe entre eu e Deus um relacionamento. Existe entre eu e Deus um relacionamento.
Deus seria o pai mais independente dos seus filhos. Deus seria o pai que sabe de tudo, manda o filho fazer e acabou. E não tem o que argumentar, pedir, falar, porque afinal de contas ele sabe muito mais. Mas mesmo assim ele ouve, mesmo assim ele responde, mesmo assim ele acolhe as petições, e mesmo assim, como diz o John Piper, ele faz coisas em resposta à oração que ele não faria se nós não orássemos. O que é um grande paradoxo, porque como é que isso entra na eternidade e onisciência de Deus? Mas é assim que a Bíblia fala, pelo menos. Então Jesus está nos ensinando a orar confiados no amor eterno do Pai. Não existe outro motivo melhor para eu orar, que não seja o fato de que quando eu me aproximo de Deus, eu encontro um Deus amoroso, disposto a me ouvir, aberto a acolher a minha voz. Eu acho que é por isso, ou era nisso que estava pensando o compositor do hino, quando disse, que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Porque se você pensar bem, não faz sentido deixar de levar qualquer coisa a Deus em oração. Porque Ele me ama com amor perfeito, não tem como eu levar um negócio para Deus e piorar a situação, é impossível. Sabe aquele negócio que eu falei, a gente nem fala, vamos pensar um pouco, depois a gente comunica, fulano, ou até o pai mesmo, não fala para o pai não, que ele vai ficar nervoso. Vamos esperar um pouco, vamos resolver, depois que está tudo pronto a gente conta. Não tem como para Deus, primeiro porque Ele sabe de tudo, e segundo que tudo que eu conto para Ele só melhora, não tem como piorar. Por que eu não levo então tudo a Ele em oração? A verdade é que se eu pensar um pouco mais nisso, eu vou passar a vida inteira orando. E eu vou querer ter uma vida inteira diante de Deus. E eu acho que esse é o objetivo mesmo. Não faz sentido ter um Deus onipotente, eterno e amoroso, alienado da minha vida, separado da minha vida. Não faz sentido. Não tem como um relacionamento com Deus em Jesus Cristo não ser bom, não ser benéfico, não ser frutífero no amor e na graça de Deus. Qualquer passo para distante de Deus é um passo na direção da tristeza, é um passo na direção do problema, é um passo na direção da desordem. Qualquer passo na direção de Deus é um passo na direção do amor, da graça, do cuidado e da bondade dele. Aproximar-me de Deus em oração é confiar no perfeito amor dele. A oração é uma comunicação que é só amor. É só amor. Mas Jesus fala que estes pais, que não dão pedra quando os filhos pedem pão, que não dão uma cobra quando o filho pede peixe, e alguém poderia fazer assim, graças a Deus, né? Não fez mais do que obrigação. Só faltava agora ter que elogiar o homem porque ele deu um peixe quando o filho pediu peixe. Mas estes que estão acertando o que Jesus fala, até vocês que são maus. E aí eu quero tirar de todos vocês aqui qualquer ilusão de que algum dia você será um pai perfeito. Não será. Não será. Tá bom? Amém? Todos os pais falaram amém, que bom, né? É libertador pensar isso. É libertador. Porque, obviamente, é uma responsabilidade muito grande. Obviamente, há ali uma vida que está numa relação de dependência contigo. É claro que está. E é claro que há momentos em que isso traz ansiedade, preocupação. Então, já deixa eu dizer, você vai errar. E deixa eu dizer de novo, você já errou. Você vai errar e você já errou. E é assim. Agora, você também vai acertar. E você já acertou. Também é assim. Jesus Cristo fala de 2 exemplos de pais que estão fazendo o que é certo e diz até vocês que são maus. Da onde ele tirou que esses pais da história são maus? Do fato de que todos os pais são maus quando são comparados com Deus. Porque Deus é perfeito e nenhum pai é perfeito. Então, nesse sentido, todos os pais são maus.
E se todos os pais são maus, e Deus é um pai perfeito, e Deus é um bom pai, então todos os pais que amam os filhos, mas reconhecem as suas limitações, podem, e mais do que poder, devem voltar-se a Deus, para Deus amar os seus filhos através de vocês. E Deus quer amar os seus filhos através de vocês. Qualquer pai que se oferece como um obstáculo, como uma barreira entre o filho e a paternidade perfeita de Deus, está sendo um pai aquém do que ele pode ser. Agora, qualquer pai que aponta o filho na direção da sua paternidade eterna em Cristo, adotados em Jesus pelo bom Pai eterno, esse pai está dando ao filho o que há de melhor na vida, porque é o único pai perfeito, o nosso Pai do céu. Privar os filhos da paternidade divina, privar os filhos da consciência de que são filhos de Deus, é negar ao filho o que há de melhor na vida. Eu sei que na cabeça de alguns pais, e sei também que isso não é na cabeça de todos, mas sei que na cabeça de alguns pais, de vez em quando passa algumas preocupações no sentido do que você gostaria que seu filho tivesse e você não consegue dar. Muitas vezes isso bate em lugares de aspectos financeiros. Gostaria tanto que o meu filho tivesse essa oportunidade que eu não tive, que ele tivesse acesso a esse tipo de bem que eu não tive. E eu sei que isso muitas vezes motiva sacrifícios totalmente baseados no amor que vocês sentem pelos seus filhos. E que Deus abençoe e recompense cada um de vocês por isso. Mas lembre-se, de nada vale dar aos seus filhos o que você não teve, se eles não tiverem acesso ao Deus e Pai que oferece a Ele mesmo para toda a humanidade. Que proveito há em ganhar todo mundo e perder a vida? Ser um instrumento da graça de Deus na direção dos seus filhos é aperfeiçoar-se na paternidade. E isso todos os pais podem fazer. Nenhum está impedido de fazer isso. Da onde você está, mesmo com os erros que você já cometeu ou não, você pode brilhar, nem que seja um pouquinho, à luz de Cristo hoje na vida dos filhos. Até mesmo, muitas vezes, com arrependimento, confissão e pedido de perdão. Porque do nada meu pai assumiu que fez isso comigo. Porque eu aprendi de Jesus que eu não sou perfeito. E eu quero que meu filho tenha o pai perfeito, que é Deus. Todos os pais são maus, Deus é um pai perfeito. Mas pais aperfeiçoam-se quando são caminhos para Deus e não obstáculos para Deus. Mas há mais uma coisa aqui que a gente pode pensar. Se vocês que são maus dão coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai que está no céu não dará bons presentes. Eu gostei dessa tradução da NVT aqui, que fala de bons presentes, né? Bons presentes aos que lhe pedirem. E por que isso é importante? Porque pais maus fazem coisas boas para os filhos. Pais maus dão coisas boas para os filhos. E às vezes há um grande conflito na nossa vida, como filhos, de às vezes separar essas coisas e tentar reconhecer, mesmo às vezes numa paternidade muito problemática, os bons frutos que acontecem ali. E é lógico, eu sei que há pais que simplesmente não deixaram nada. Acontece. Sim, claro, eu não quero ignorar isso. Mas na maior parte das paternidades, mesmo aquelas com muitos problemas, algo
de graça aconteceu ali, algo de bom aconteceu ali. E é difícil lidar com isso. É difícil equilibrar essas coisas. E eu não sei se dá para equilibrar totalmente. Aí precisa de muita reflexão, perdão, terapia, um monte de coisa. Mas o que eu quero dizer para os pais aqui presentes hoje é que, mesmo com as imperfeições, presta atenção, pais, mesmo com as imperfeições, vocês fazem parte das boas coisas que Deus deu para os seus filhos. Mesmo com as imperfeições, mesmo com as limitações, ou, vou até dizer, exatamente com elas e por elas. Porque os seus filhos não precisam de outro modelo de perfeição que não seja Jesus. Eles não precisam disso. Então, nas suas imperfeições também brilhará a perfeição de Cristo. Então, qual que é o grande chamado que um texto como esse faz para os pais? Sejam bons presentes de Deus para os seus filhos. Sejam instrumentos de graça de Deus para os seus filhos. E aí eu não estou dizendo para você ser o super-homem. Nem sei se super-homem tem filho. Super-homem teve filho. Teve filme agora do super-homem, né? Não sei. Teve cachorro, né? Super-homem é pai de pet, isso eu sei. Não sei se super-homem teve filho, não. Mas, não estou falando para você ser o perfeito, porque você não consegue fazer isso. Mas para zelar pela dádiva de Cristo passada aos filhos. Zelar pela sua própria autenticidade espiritual, para que os filhos não tenham um exemplo de pai perfeito, porque você não vai ser perfeito, mas tenham um exemplo de pai sincero diante de Deus. Zelar pelo derramar-se diante de Deus, pelo reconhecimento da sua limitação diante de Deus. Porque Deus não está te desafiando a ir para a cruz pelo seu filho, Jesus já foi. Ele está só te desafiando a reconhecer que você precisa da cruz de Cristo, porque seu filho também precisa. E Deus abençoou o seu filho com você. Você é bênção. Olha que maravilha, nessa história em que Deus decidiu amar os seus filhos na eternidade passada, Ele disse, eu amarei os seus filhos dando a eles Jesus, mas eu darei a eles também você por pai. E você tem o chamado de ser bênção, de ser bom presente de Deus para os filhos. Queridos, que vocação maravilhosa! Semear a bondade eterna de Deus numa vida que vem ao mundo em pecado, porque todos somos pecadores, mas com a oportunidade de conhecer a graça de Jesus. E de novo, nenhum pai aqui presente ou qualquer pai do mundo está impossibilitado de ser um bom presente de Deus para os filhos. Nenhum pai. Ah, mas eu não sou, eu tenho muitas limitações. Eu fico assistindo This Is Us. E aí eu vejo lá aquele pai lá. Olha só, que homem. Eu não sei, gente, eu só vi a primeira temporada. Eu não sei se depois ele faz alguma bobagem. Mas na primeira temporada ele é perfeito, não é, Nath? Mas só na ficção que tem pai perfeito. Eu fico assistindo e eu fico pensando, não, eu não consigo ser um pai como esse. Mas você não está chamado para ser um pai como esse. Você está chamado para ser bênção na vida do seu filho. Como? Semeando o amor a Deus. Essa é a vocação paterna desde que Deus deu a lei para o seu povo. Deus dá a lei para o povo e fala para os pais, ensina a lei para os filhos. Amarra no braço, põe na testa, fala enquanto está andando no caminho, escreve no umbral da porta, conversa com ele sobre a lei. E aí você fala, tá, Senhor, então qual que é a lei? Aí ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração. Entendeu? Por isso que uma boa paternidade começa com o reconhecimento da paternidade perfeita em Cristo. Começa com o reconhecimento do amor perfeito de Deus em Cristo.
E aí, mais uma vez, nenhum pai aqui presente ou em qualquer lugar desse mundo pode dizer que está distante do amor de Deus. Porque Deus em Cristo oferece o seu amor a todos os pecadores. Então todos podem reconhecer que Deus é um Deus de amor, que Deus é um Deus bondoso, que Deus te dá graça e bênçãos, e que Deus te faz bênção e graça na vida dos seus filhos. Há um chamado para que você seja bênção. E isso é o que há de mais relevante que você vai fazer nesse mundo. Talvez no futuro, muitas gerações depois, 4 gerações depois, não vai dar para o seu bisneto, seu tataraneto, passar pelas ruas de Nova Odessa, apontar assim e falar lá, olha só, essa rua aqui em homenagem ao meu pai, Avenida Ranieri Costa. Eu estou falando do bisneto da Annelise, olha isso. Mas cada semente de graça da palavra de Deus que você lançou na vida dos seus filhos tem frutos para a eternidade. E todos os pais aqui presentes têm essa oportunidade. Tem a oportunidade de fazer com que os filhos saibam que há amor, porque há Deus. Saibam que há bênção, porque há Deus. Saibam que há graça, porque há Deus. E começam chamando o papai. Papai. Cai de bicicleta, rala o joelho, corre. Papai. Mas depois, quando não tem papai, continua chamando pelo papai, pelo Abba, pelo Pai do céu. Porque aprenderam na vida que há amor, porque há paternidade perfeita através de pais imperfeitos. Se até vocês que são maus dão coisas boas para os filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Seja uma coisa boa do Pai do céu para o seu filho. Amém, meus irmãos? E como é que eu faço isso? Primeiro, um compromisso profundo de oração. Oração. Queridos, nós tivemos uma reunião aqui 2 semanas atrás, Gilberto, foi, né? Dos homens. Foi 2 sábados atrás, né? Não foi ontem, foi no sábado passado, né, Ranieri? Uma reunião de homens que oram. Todos os homens do mundo que oram estavam aqui. Tinha uns 10. Brincadeira, gente. Tinha uns 10 homens mesmo, mas tem muito mais homem que ora no mundo. Inclusive na igreja, tem muito mais homem que ora. Mas estávamos aqui reunidos. E falamos sobre a importância de homens, como Paulo escreve a Timóteo, que levantam mão santa, sem ira, sem contenda. Que clamam, que oram a Deus em todo lugar. Por quê? Porque reconhecem que precisam de Deus. E se a gente parte do que Jesus falou, que os pais são maus, porque são pecadores, partimos da ideia de que precisamos de um Deus perfeito. E se temos a ideia de que precisamos de um Deus perfeito, e que temos um Deus perfeito, vamos ao Deus perfeito em oração, meu querido. Eu não sei o que na sua paternidade te deixa aflito, mas eu sei que se você levar a Jesus Cristo, vai melhorar. Eu tenho certeza. Pode não resolver de um dia para outro. Pode não ter o desfecho que você quer que tenha, mas eu tenho certeza que vai melhorar. Porque envolver Deus nos planos que estavam antes sem Ele é corrigir as maluquices que às vezes a gente projeta. Começa com a oração, com o reconhecimento da dependência de Deus. A gente não gosta de ser dependente. A gente não gosta. Graças a Deus pelo GPS. Graças a Deus pelo Waze. Porque nunca mais um homem teve que ser humilhado perguntando direção na rua.
A gente odeia precisar de alguém. A gente odeia ser dependente de alguém. Olha, marido, está aqui o telefone para ligar para consertar aquela tomada. Já disse que eu vou consertar. A gente não quer depender de ninguém. Aí a gente não quer depender nem de Deus. Aí o que acontece? A gente esquece que diante do mundo inteiro a gente é pai, marido, a gente pode ser esteio de um monte de coisa. Mas diante de Deus a gente é eternamente seus filhinhos, dependentes, que clamam papai para Deus. A gente não fica confortável nessa posição, mas a gente quer. Ou melhor, mas a gente precisa. A gente não quer, mas a gente precisa. Oração. Esse texto está aqui para nos ensinar a orar. Eu não sei se o seu pai foi mal no sentido de que fazia tudo e ainda assim era mal porque era pecador, ou foi mal porque fazia maldade, eu não sei, mas eu sei que você tem um pai eterno e perfeito, e esse bom pai está disponível e disposto. Oração. Oração. Começa por aí. E aí depois de orar e de reconhecer o amor que a gente tem em Deus, a gente parte para amar a partir do amor de Deus e ser amado pelo amor de Deus através dos outros. A gente parte a viver o amor na direção do outro, que é o amor de Deus. A gente passa a entender que Deus nos ama de tal maneira que eu não posso represar esse amor para mim, então eu vou amar os outros. E a gente começa amando os filhos, a esposa, amando todo mundo que a gente pode na família, e aí vai expandindo. Mas também aprender a ser amado nessas relações. Porque a palavra de Deus fala assim que pais são dádivas para os filhos, mas também diz que os filhos são dádivas para os pais. Por quê? Porque pais são filhos de Deus. E se Deus dá coisas boas para os seus filhos, Ele dá para os filhos que também são pais. Queridos pais aqui, Deus dá presentes para vocês. Dentre esses presentes estão seus filhos, que a palavra de Deus fala que são como flecha dentro da aljava, né? Filhos que vão mais distantes do que os pais. Ele dá. Aprenda a reconhecer filhos como graça de Deus, o amor que vem de Deus através deles, e a reconhecer que o amor que Deus te dá é também na direção deles. E isso começa com oração. Amém, meus irmãos? Olha, meus queridos, eu acho que o exemplo de um pai quebrantado diante de Deus marca os filhos mais do que muitas palavras acertadas de conselhos que esses pais podem dar. Porque o filho pode ouvir muito a sua voz, aprender muito com você, mas um dia sua voz vai embora. Mas o Pai eterno fica. E se ele aprender a ser filho do Pai eterno, quando você faltar, o Pai eterno não faltará. E seu filho perderá você como pai, mas não ficará órfão, porque ele tem um Pai no céu. Amém, queridos? Vamos orar, meus irmãos? Abaixe suas cabeças. Senhor nosso Deus, nós rogamos, ó Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, os pais aqui reunidos essa noite. Sabemos, ó Deus, que o Senhor os abençoa, os sustenta, mas nós pedimos, ó Pai, especialmente essa noite, que venha com a sua graça fortalecê-los na consciência de que no Senhor eles estão reconciliados, perdoados e capacitados pelo Espírito para testemunharem, ó Deus, da paternidade do Pai perfeito. Que eles sejam, ó Deus, sempre guiados pelo Senhor no caminho da retidão. E que as boas dádivas do Senhor para a vida de cada um deles também atinjam os seus filhos através de cada um deles, ó Pai. Obrigado, Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Louvamos o teu nome e pedimos, ó Pai, que a cada geração de pais haja um renovo
daquilo que há de perfeito no Senhor, para que através de pais imperfeitos a graça maravilhosa do Senhor seja conhecida por filhos e filhos dos filhos. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, Pai eterno, perfeito, bondoso, que ouve as nossas orações, a comunhão e a consolação do Espírito estejam com todos aqui e com todos aqueles que têm Jesus como o seu irmão e Deus como o seu Pai, espalhados que sejam pela face da terra, hoje, para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.